Meus irmãos, a paz do Senhor. No vídeo de hoje eu quero ensinar você a usar as armaduras espirituais que Paulo cita em Efésios capítulo 6, no verso 14 em diante. Eu vou abordar cada uma delas de maneira resumida e rápida, mas eu quero fazer uma aplicação prática em cada armadura para que fique bem claro e que você consiga entender como usar essas armaduras. Amém? Se você não me conhece, eu sou o Pastor Céu pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. Se você não é inscrito desse canal, convido você a se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário e a compartilhar esse vídeo com alguém. Amém? Faça isso, né, que você vai estar me ajudando e quem sabe ajudando outras pessoas também a serem abençoadas pelo conteúdo deste canal. Então vamos lá, né? Vamos lá para o nosso vídeo. Primeiramente eu quero começar lendo o texto de Efésios, tá? Em Efésios capítulo 6, verso 14, Paulo escreve assim, ó: Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, investida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Somente até o verso 18, e aqui a gente vai tratar cada uma delas de maneira objetiva. Primeiramente, Paulo ele vai falar sobre o cinturão da verdade. Efésios 6,14, ele vai dizer que nós devemos tomar o cinto da verdade. Antes de eu começar a explicar cada uma delas, eu quero deixar uma coisa clara. As armaduras de Deus, elas não são literais, que tem muitas pessoas que fazem confusão com isso. Pensam que Paulo ali está dizendo que tu realmente tem que pegar um cinto físico, colocar no teu, né, aqui, ou você tem que pegar um capacete, botar na sua cabeça, você tem que pegar uma espada, você tem que pegar uma couraça e botar aqui no seu peito. Paulo, ele não está dizendo que é algo literal. Até porque se você for voltar aos versos, lá do verso 11, 12, ele vai falar que essa luta é uma luta espiritual. Como que é uma luta espiritual e eu vou lutar com armas físicas? Em outra parte da escritura, Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, físicas, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então as nossas armas, elas são espirituais e não físicas. Então a gente precisa entender isso, que tem muitas pessoas que fazem confusão, acham que as armaduras é algo físico. Eu vou pegar realmente uma espada e lutar contra o diabo. Não, não é assim que funciona. Essas armaduras, essas armas, elas são espirituais. São princípios que nós vamos aplicar à nossa vida. Então vamos lá. Primeiro, Paulo fala em Efésios capítulo 6, verso 14, que nós devemos tomar o cinturão da verdade, ou o cinto da verdade. O que vem a ser esse cinturão da verdade? Paulo simplesmente está ensinando que os crentes, todos nós, devemos andar na verdade. Paulo está usando o exemplo do Império Romano para explicar princípios espirituais para as pessoas que viriam a ler a carta dele. Então Paulo usa esse exemplo das armaduras dos romanos e usa aquilo para aplicar, né, princípios da palavra de Deus, princípios do reino de Deus sobre as armaduras, para que as pessoas ficassem com um entendimento maior a respeito do que ele estava querendo ensinar e eles entendessem como armaduras de fato, né? Então o cinto não é um cinto físico. Paulo está dizendo que os cristãos deveriam andar na verdade. Então nada mais é. Primeiro, como que eu uso o cinto da verdade? Falando a verdade. Não sendo mentiroso, não mentindo para a esposa, não mentindo para o patrão, não mentindo para o amigo, não mentindo para o pastor, não mentindo para ninguém. Ou seja, vivendo na verdade, praticando a verdade, falando a verdade, não escondendo, né, as coisas das pessoas, contando uma coisa, só que na verdade foi outra. O cristão, se ele vai usar o cinto da verdade, então ele tem que ser verdadeiro em tudo. Tudo. A vida dele tem que ser verdade em tudo que ele for fazer. Tem que ser verdadeiro em tudo. Não pode haver mentiras em nenhum nível e em nenhuma parte da vida dele. Aqui, como usar na prática? Busque sempre a verdade na palavra de Deus. Então, o cinturão da verdade tem a ver com você falar a verdade e viver a verdade que está na palavra de Deus. É você ir na verdade do que a palavra de Deus diz. É também rejeitar mentiras e enganos do mundo e do inimigo. Então, duas vertentes aqui desse cinto nós temos. Primeiro, viver na verdade. Viver uma vida reta, santa e piedosa. Sem mentiras. Segundo, é viver
a verdade do que a palavra diz para você. Porque muitas das vezes Satanás vai usar de mentiras para tentar te enganar. Ele vai distorcer a verdade. Normalmente ele faz isso a todo tempo, distorce a verdade. Então você vai pegar o que está na palavra e aplicar a sua vida e viver pelo que a Bíblia diz a teu respeito. Duas coisas: viver na verdade. Segundo, viver conforme a verdade da palavra a teu respeito. Vou dar um exemplo. Muitas das vezes Satanás vai jogar setas na sua mente e dizer que você não é ninguém, que você é um pecador miserável, que Deus não te ama, que Deus te odeia. Mas o que a Bíblia diz? João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então Deus ama as pessoas. O que a Bíblia vai dizer? Que nós somos filhos de Deus. João 1,12: Todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Então Satanás vem com mentira dizendo para você que você não é ninguém, que você é um pecador, que Deus não te aceita, e você vai ter que usar a verdade da palavra. A Bíblia diz que os nossos pecados foram perdoados em Cristo. Por que o diabo vai te acusar? Normalmente ele faz isso, só que se você não conhece essa verdade, você cai na lábia de Satanás. Então você não vai estar usando o cinto da verdade. É usar a verdade da palavra. Jesus fez isso contra o diabo. Satanás veio com ele no deserto e tentou distorcer a palavra. O que Jesus diz? Está escrito. Ele usou a palavra, a verdade, que é a palavra. A verdade, Jesus diz em João 8,32: E conhecereis a verdade, que é Ele próprio, e a verdade vos libertará. Então é o cinto da verdade. Segundo, couraça da justiça. O que vem a ser a couraça da justiça? Está muito ligado à santidade. Enquanto que o cinto está ligado à verdade, não ser mentiroso, a couraça da justiça está ligado à justiça. É ser justo. Justo em todas as suas ações. É andar em justiça. E aqui nós temos também duas vertentes da justiça. Então, como que eu uso a couraça da justiça? Primeiro, viva em retidão, evitando pecados conscientes. Justiça. Você precisa ser justo em tudo. Paga as suas contas em dias, não engana as pessoas, não faça negócios com uma pessoa que você diz que vai fazer uma coisa e depois você faz outra. Isso é ser injusto. É você ser justo nos seus contratos, ser justo com as pessoas. Se você comprou no nome da pessoa, vá lá e pague, seja justo. Ainda que você fique sem dinheiro, pague a sua conta, seja justo. Se você diz que vai dar tanto para isso, tanto para aquilo, seja justo e cumpra com a sua palavra. Não seja mentiroso, seja justo. É viver na justiça. Mas também usar a couraça da justiça é depender da justiça de Cristo e não da sua própria. Tem muitas pessoas que acham que serão salvas porque elas oram, porque elas jejuam, porque elas vão à igreja. Então, sem perceber, muitas das vezes, elas tiram a justiça de Cristo e colocam a sua própria justiça para a salvação. Então, essa pessoa não está vivendo com a couraça da justiça. Porque, veja bem, você só vai poder combater Satanás se você estiver vestido da justiça de Cristo. Justiça em que sentido? No que ele fez na cruz do Calvário por nós. A Bíblia diz que ele perdoou os nossos pecados, que ele morreu por nós, que o seu sangue nos lavou, que ele nos fez justo, que ele nos fez reis e sacerdotes diante do seu reino. Então, é essa justiça também que Paulo está se referindo. Couraça da justiça está consciente da justiça de Cristo sobre mim, que embora eu tenha falhas e erros, porque a Bíblia apresenta que ainda sou um pecador porque eu tenho falhas e erros, mas eu sou justo diante de Deus, eu estou declarado justo por causa da justiça de Cristo que foi colocada sobre mim. Eu tenho que ter essa consciência. Se eu não tenho essa consciência, Satanás se aproveita disso e me engana e me arrebenta porque eu não tenho a compreensão dessa justiça. Andar na justiça também é buscar a santidade nos meus pensamentos e nas minhas atitudes. É ser justo aqui, que muitas das vezes a gente é justo por fora, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pratica. Mas também ser justo está ligado aos nossos pensamentos. Existem pensamentos justos passando à sua mente, passando em seu coração, nas suas imaginações. Seja justo também dentro na sua mente, para que Satanás não encontre brecha e te ataque ou até te destrua. Você precisa ser justo consigo mesmo, justo em tudo, tanto fora, com as pessoas, com Deus e consigo mesmo, dentro da sua mente. Terceiro, Paulo vai dizer que nós devemos usar as sandálias do Evangelho, ou os sapatos do Evangelho. Aqui também é uma arma, que nós usamos contra o diabo e durante toda a nossa vida, as armaduras. Então, como que eu uso? O que vem a ser as sandálias do Evangelho da paz? Nada mais é do que a pregação do Evangelho, é você anunciar Cristo. Como que eu uso na prática as sandálias do Evangelho? É compartilhando o Evangelho sempre que possível. A Bíblia vai dizer bem assim: quão formosos são os pés daqueles que levam as boas novas de Cristo. Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 10, se eu não me engano, se não me falha a memória. Aquelas pessoas que vão pregar o Evangelho, são formosos os seus pés. Então nós temos as sandálias do Evangelho. Como? A pregação. É anunciar Cristo. Como é que eu uso as sandálias do Evangelho? Pregando, anunciando, falando do amor de Cristo, da salvação de Deus para as pessoas. É também
viver em paz com os outros, evitando brigas e mágoas. Porque a Bíblia vai dizer aqui, ó, evangelho da paz. Evangelho, boas novas, pregar para as pessoas, mas da paz. Porque temos pessoas que pregam, mas brigam com os outros. Mas é evangelho da paz, é ter paz com os homens. A Bíblia vai dizer sempre que possível, tem de paz com todos os homens. É andar em paz, não andar em intriga, em briga, em discórdia, em discussão, né, em divisão. Então tem que viver na prática da paz. E também é confiar em Deus, ou confiar que Deus está no controle, mesmo nas dificuldades. É viver o Evangelho. É andar no Evangelho e confiar nele, ainda que eu passe por dificuldade. Essa é a sandália do Evangelho. Quarto, escudo da fé. O que vem ser o escudo da fé na prática? O escudo da fé nada mais é você usar aquilo que a Bíblia te apresenta, as verdades da Escritura, né? É você confiar naquilo e usar aquilo como proteção contra o diabo, contra o mundo, contra o pecado. Porque muitas das vezes nós somos atacados pelos enganos de Satanás em nossa mente. E se nós não tivermos muito bem, né, resolvido em nossa mente as verdades da Escritura, o que a Bíblia diz ao nosso respeito, nós vamos sucumbir. Como que eu uso na prática esse escudo da fé? É confiar em Deus diante das dificuldades e dúvidas. Também é declarar as promessas de Deus quando sentir medo. Escudo da fé. Eu usei muitas das vezes isso, né, contra o diabo. Muitas das vezes eu era atacado na mente, tinha dúvidas a respeito da minha salvação, e eu aprendi um princípio a usar a palavra de Deus como escudo. Por exemplo, quando Satanás vinha na minha mente colocar dúvidas, me fazer duvidar da minha fé, me fazer duvidar se eu realmente estou em Cristo, aí eu usava a palavra. Efésios capítulo, se eu não me engano é capítulo 1, capítulo 2, verso 6. A Bíblia vai dizer que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A Bíblia vai dizer, Efésios 1:3, que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer em Coríntios que eu tenho a mente de Cristo. A Bíblia vai dizer que eu tenho a natureza de Deus. A Bíblia vai dizer que eu tenho o Espírito Santo vivendo dentro de mim. A Bíblia vai dizer que eu sou filho de Deus. Então, quando vinham as dúvidas na minha mente, quando vinham as preocupações, eu usava a palavra. E até hoje eu faço isso. Por exemplo, muitas das vezes quando a gente está temeroso, né, com nossa vida financeira, nosso relacionamento, trabalho, ministério, aí muitas das vezes a gente fica inquieto. A Bíblia vai dizer: não estejais inquietos por coisa alguma, mas antes, em tudo sejam conhecidas, através da oração, as vossas petições e súplicas. Então, eu preciso lançar sobre Deus tudo aquilo que me está incomodando. Tiago vai dizer: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Não é isso que a Bíblia diz? Então, na prática, eu usando aqui o escudo da fé, como que eu faço? Estou passando por problema de dificuldade, eu vou a Deus em oração e lanço sobre ele. Literalmente eu dizia: Senhor, estou passando por isso, e eu lanço sobre ti essas questões. Isso aqui está me atormentando, isso aqui está me tirando a paz. E eu estou lançando sobre o Senhor. E eu quero que o Senhor me ajude. Eu preciso de ajuda nisso, e nisso, e nisso. Eu começava a dizer para ele, eu lançava sobre ele, colocava sobre ele todas as minhas dificuldades e os meus medos, lançava sobre ele e dizia: eu não quero estar com medo, eu não quero estar duvidoso, não quero estar ansioso, eu quero lançar sobre o Senhor para que eu possa estar na paz. Isso é usar o escudo da fé, porque a Bíblia me assegura que eu posso fazer isso, então eu vou lá e faço, né, diante dele, escudo da fé. Quinto, capacete da salvação. O que vem a ser o capacete da salvação é estar muito resolvido daquilo que Cristo fez ao meu favor. Capacete na cabeça, porque muitas das vezes os ataques de Satanás, ele vai atacar na sua mente, na sua cabeça, ele vai atacar nos teus pensamentos. Se você não conseguir ter uma fé alicerçada na salvação que Deus proveu para nós, você não vai conseguir ficar de pé quando Satanás atacar, ou muitas das vezes quando você passar por provação ou situação, você vai duvidar que você foi salvo, que você está com Cristo, que Cristo está do seu lado. Então é capacete da salvação. Está muito bem resolvido da salvação que Deus proveu por meio do seu Filho a nós. Agora, como usar na prática esse capacete da salvação? Proteja a sua mente contra pensamentos negativos e enganos do inimigo. Lembre-se de que a sua identidade está em Cristo e não no que os outros dizem. Medite na salvação e na graça de Deus diariamente. É relembrar todos os dias que Cristo morreu pelos meus pecados, que eu fui purificado dos meus pecados por meio da lavagem do sangue do Senhor Jesus Cristo, que Ele levou sobre si todas as minhas dores, as minhas enfermidades, Ele levou os meus pecados na cruz do Calvário. Então isso é ter o capacete da salvação,
na minha mente aqui capacete, a me vestir dessas verdades a respeito da salvação, da Escritura, colocar na minha mente, é meditar, é pensar sobre isso. Isso é usar o capacete da salvação na prática. Tem muitas pessoas que são muito duvidosas, porque eu acredito que se as pessoas lessem a Bíblia, 95% dos seus problemas seriam resolvidos. Porque se elas se apegassem no que a palavra diz, no que a Bíblia diz, no que ela está dizendo, aí ela teriam seus problemas resolvidos. Porque elas se apoiariam no que a Bíblia diz, e não naquilo que elas acham, naquilo que elas pensam, naquilo que elas estão sentindo. E muitas das vezes elas são guiadas pelos seus sentimentos e acabam se dando mal, né? Por último, sexto, espada do Espírito. O que vem a ser a espada do Espírito? A Bíblia, a palavra de Deus, a Escritura, né? O Evangelho, os Evangelhos, as cartas de Paulo, os livros do Antigo Testamento. Então a espada, aqui Paulo está falando de uma arma de ataque. Muitas das vezes Satanás vai vir contra você, ou situações podem acontecer na sua vida que você pode balançar na fé. Mas se você tem a espada do Espírito na sua mão, que é a palavra de Deus, você vai conseguir destruir todas essas provações e lutas que vêm contra você. Você vai rebater as provações e as lutas ou as tentações do diabo com a palavra. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, particular meu. Como eu já falei aqui muitas das vezes nesse canal, eu já fui escravo da pornografia durante muitos anos. E Satanás, ele muitas das vezes me tentava, e ainda tenta, mas não como era antes, mas me tentava com relação à pornografia. E muitas das vezes tentando me puxar para aquilo. Como que eu fazia para resistir e vencer aquilo? Eu citava o que a Bíblia diz. Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu ficava repetindo essa verdade para mim, até eu internalizar isso dentro de mim. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. E eu repetia e repetia e repetia até aquele sentimento ir embora. Gálatas 5, 22, 24. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as paixões e concupiscências. Romanos capítulo 6, Paulo vai dizer: considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que eu estava fazendo? Usando a palavra como uma arma de ataque. Eu estava atacando quem? Estava atacando os pensamentos que estavam vindo na minha mente, estava atacando as tentações que estavam vindo contra mim, estava atacando as setas de Satanás contra a minha vida. Então eu rebatia aqueles sentimentos e vontades e desejos do pecado com a palavra. Eu rebatia aquilo e eu obtinha vitória. Eu declarava a palavra, falava a palavra, né? E ficava repetindo aquilo até aquele sentimento ir embora e desaparecer. Eu ocupava o meu pensamento com a palavra, com a Bíblia. Trocava o que eu estava pensando pelo que a Bíblia diz ao meu respeito. Como diz uma música da Fernanda Brum. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou e pronto, acabou. Então eu uso a Bíblia e o que a Bíblia diz que eu sou, então eu sou. Se a Bíblia diz que eu estou morto para o pecado, eu estou morto para o pecado. É assim. Então eu aprendi a usar a espada do Espírito desta maneira. Então aqui estão, né, as 6 armaduras e como você usar elas. Então espero que você tenha entendido, tenha aprendido. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui nesse vídeo, deixa o seu comentário, compartilha com alguém, envia para algum amigo, para alguma amiga, para alguma pessoa que você pode estar ajudando com essa mensagem, amém? Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.